Oh, louvado seja o soberano nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, até o versículo 7. Página 292 da Bíblia do Culto Novo Testamento, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quem pode dizer amém? Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Sofreu com ele, andou com ele, viu as grandes perseguições, prisões, açoite, apedrejamento, mas nunca abandonou. Um dos poucos. Se você ler o capítulo 4, quando Paulo se despede, encerra o seu ministério, ele diz: Timóteo, meu filho Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, lembrando os rituais do templo judaico. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me resta a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Então Paulo tinha plena consciência que aqui na terra tinha chegado o fim. Nero havia assinado a sentença de decapitação do maior missionário da igreja cristã de todos os tempos e de todas as épocas. Um homem que produziu das 16, 13 cartas apostólicas. Ainda com a dúvida, não em mim, mas que a carta de Hebreus também é de sua autoria. Paulo vivia e respirava o Evangelho, mas toda aquela dedicação, toda aquela maneira de agir com seriedade na obra de Deus, tinha um referencial. Bem-aventurados aqueles que têm referenciais na sua vida. Esses dias eu parabenizei a jovem Rebeca, me passou uma foto da sua saudosa vovó e da sua mãe fundando um círculo de oração lá no campo de Recife, Pernambuco. Disse: você é herdeira das bênçãos que elas buscavam. É assim que Deus faz. Da mesma forma como a maldição se estende por gerações, lá em Êxodo 20, capítulo 4, tem gente que diz: não existe maldição hereditária. Depende. Não existe maldição hereditária para crente. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então não importa se a mãe foi feiticeira, se a avó foi feiticeira, se o avô foi feiticeiro. A hora que a pessoa aceita Jesus, toda maldição é quebrada e uma vida nova e plena. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância.
Para crente não há maldição hereditária. O erro da heresia G12 foi querer quebrar a maldição hereditária de crentes. Não existe. Isso é forma de iludir, dizer que está criando uma novidade. Todos os outros que vieram antes estavam errados, eles é que estão certos. Adiantou alguma coisa? Onde está o G12 hoje? A Bíblia, Deus vela por ela. Passa o céu e a terra, mas ela permanece para sempre. Agora, ali está muito claro o texto. Porque eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, para quem não tem Jesus, se os antepassados fizeram coisa errada, vai sobrar. Vai sobrar. Está debaixo de maldição. Agora, o crente, quem tem o privilégio de nascer no lar evangélico, e eu, graças a Deus, me considero próximo a Timóteo. As minhas duas avós eram servas de Deus. Minha avó Laura, mãe da minha mãe, e minha avó Maria, mãe do meu pai. Uma servia a Deus, avó Maria, na Congregação Cristã do Brasil. E minha avó Laura foi pioneira na Assembleia de Deus em Rio Claro, São Paulo, no ano de 1934. E ela aceitou Jesus com tanto prazer e alegria que ganhou o sogro, meu bisavô, meu avô, não se converteu e morreu precocemente de um infarto. Mas o pai dele, ela ganhou para Jesus, e 4 cunhadas. E essas 4 cunhadas foram tão abençoadas e usadas por Deus, que eram pessoas respeitadas nas igrejas de Rio Claro por causa do dom profético. Pastores batistas, presbiterianos, iam orar com elas, porque Deus as usava e dava um norte, sem eles revelarem, como o pastor Paulo fazia aqui com a saudosa irmã Etelvina, irmã Dorinha, irmã Glorinha em Santa Cruz. Ei, precisamos resgatar esses valores. Aonde estão as Loides e as Eunices dos dias atuais? Não eram mulheres que ficavam muito tempo na frente do espelho. Aliás, que não ficava tempo nenhum, ou só o suficiente para fazer o coquezinho que era comum à época. Hoje é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e as coisas de Deus. Mas Paulo diz a Timóteo: tenho muito desejo de te ver, lembrando-me das tuas lágrimas. Quando ele via Paulo sofrendo, ele sentia como se ele próprio estivesse sofrendo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ora, se existe fé não fingida, também existe o quê? Fé fingida. Faça agora a sua análise interior. Qual é a fé que habita em ti? Uma fé verdadeira e autêntica? Ou você na igreja é uma coisa e lá fora é outra? A fé fingida é isso. A fé fingida é aquele que a pessoa chega na igreja, é crente, mas quando está em outros ambientes, se esquece que é crente, fala o que não deve, faz o que não deve, se comporta de forma que é indigno a um cristão se comportar. Isso chama-se fé fingida. Agora, examine-se cada um a si. Está entendendo? Aí ele diz: você tem uma fé não fingida, a qual primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que nós sejamos crentes hoje, como foram os crentes do princípio da igreja primitiva, do princípio da igreja no Brasil. A igreja não envelhece, e o remanescente fiel permanece firme. No capítulo 2, versículo 19 da mesma epístola, Paulo diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme,
tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A iniquidade está tomando conta e deteriorando a sociedade ao redor, a cidade, o estado, o país e o mundo. Mas aquele que tem a Jesus é diferente, ele permanece firme. Vem uma coisa nova, passa dia, vem meses, vem ano, mas ele é aquele mesmo crente, ela é aquela mesma crente. Ele sabe em quem tem crido e sabe que o fundamento de Deus não muda. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme. Ele conhece os que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo, aquele que diz que é crente, aquele que tem uma fé não fingida, aparte-se da iniquidade. Esta é a diferença que Malaquias profetiza no último capítulo, capítulo 4 de Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Todos que estão dentro das igrejas servem a Deus, sim ou não? É uma verdade lamentável. Mas nós oramos para que todos sejam renovados, reavivados e sejam testemunhas vivas, jovens, cheios do poder de Deus, pregadores. A igreja tem que crescer, estamos chegando à hora de expandir o campo, a hora que terminar, porque expandir demanda custo. Aluguel de salão, compra de imóveis, som, mais despesa de energia elétrica, de água, etc, etc, etc. Até porque a igreja também tem que investir na área social de forma mais abrangente. Então, a realidade que eu vivi em Volta Redonda é diferente da que eu estou vivendo aqui, porque Deus falou comigo: termina o tempo. É um desafio. Volta Redonda eu terminei rápido a catedral, aí comecei a construir escolas de reforço escolar nas congregações dos bairros mais problemáticos. As crianças eram rebeldes, crianças estavam praticando pequenos assaltos, crianças estavam sendo cooptadas pelo narcotráfico até com 9 anos. Aí construí a escola Irmã Maria Paulina Diniz Neves, em homenagem à mãe do pastor Diniz. A outra escola no outro bairro, Irmã Tereza Loureiro, saudosa esposa do também saudoso pastor Nicodemo José Loureiro, e uma terceira escola com o nome Ebenezer. Lá se dava reforço escolar das matérias que as crianças iam mal na escola. Lanche era uma forma de tirar aquelas crianças das ruas, porque é uma vergonha até hoje. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, vai fazer educação integral, vai ter educação. As promessas são sempre as mesmas, e os bobos acreditam. Desde que eu sou criança que eu escuto isso. O Brasil vai... Ora, se nas nações desenvolvidas a criança entra às 7 horas da manhã e sai às 5 da tarde, lá se alimenta, lá tem educação. Na Suécia, onde eu estive, na casa de Bertil Wingren, o filho caçula de Gunnar e Frida Wingren, as crianças aprendem 5 idiomas na escola pública. Não existe colégio particular na Suécia, não existe hospital particular, porque não existe cliente. A saúde pública que o governo dá e a educação que o governo dá são tão fortes que quem abrir vai fechar, vai falir antes de começar, não é? Ora, se lá é possível, por que aqui não é possível? Porque aqui eles mentem, enganam, iludem, não é? Agora o que acontece? A criança vai para a escola de manhã, faz um lanchezinho fraco na escola, meio-dia está soltando uma leva na rua. Aí entra 1h da tarde, entra outra leva de crianças, também tem um lanchezinho fraco, mas ficou a manhã toda na rua. Os pais normalmente saem para trabalhar, principalmente nas comunidades mais humildes. Os narcotraficantes estão de olho. Chama uma criança daquela, você já comeu uma caixa? Tudo que eu queria era comer uma caixa de bombom, garoto. Toma, vai lá comprar. Amanhã você me procura aqui. Dali a pouco está dando 20, 30 reais. Se você ficar aqui tomando conta, quando aparecer um camburão, um carro da polícia, você solta uma pipa ou solta um rojão, vai passar para 50.
Sabe o que acontece? Com 12 anos, aquele menino já é um traficante de drogas. A igreja tem que se levantar e enfrentar e ganhar as crianças e os jovens. Faça alguma coisa para Jesus. E quem quer fazer alguma coisa para Jesus não tem desculpa. Eu vou para a igreja ter oportunidade. Quem falou que para fazer alguma coisa para Jesus tem que ser aqui na igreja? O campo é o mundo. Mas lá fora eu tenho vergonha. Então você não é igreja. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você não pode temer o inimigo, não pode temer o mal, não pode temer milícia, não pode temer um narcotraficante. Quem está com você é maior do que aquele que opera lá fora. Abra a tua boca e eu te encherei. Você será tomada com poder e glória. E quando você falar, vidas vão se render aos pés de Jesus. Departamento não é para ficar preso dentro da igreja. Tem gente que pensa que o departamento é o reinozinho particular dele ou dela. Não, senhor. É por isso que nós não temos presidente. No campo de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, não existe presidente de jovem, presidente de varões, presidente de discípulos. Não, aqui não existe. Aqui tem um pastor que preside sobre todos. Os outros são coordenadores. Sabe o que é coordenar? É colocar em ordem, discipular, trabalhar e produzir resultado. Porque a árvore que não dá fruto é eu que estou dizendo isso? João capítulo 15. Então, meu irmão, minha irmã, esta consciência tem que chegar às congregações, os departamentos das congregações. Eu fico olhando, pensa que eu não sei o que acontece quando alguém está reunido? Fala grosso. Graças a Deus, lá no departamento de missões não tem isso não. Mas eu fico sabendo. Não tem nada que o pastor não saiba. Eu já falei, não crie regra, você vai passar vergonha. Quando chegar a hora de você colocar a regra em ação, vai dizer, quem foi que autorizou a criar essa regra? Quem deu ordem para fazer isso? Antes de fazer alguma coisa, venha conversar com o anjo da igreja, com quem preside sobre todos no Senhor, que vai de madrugada buscar na fonte a orientação e a palavra que alimenta o rebanho. Não pode uma ovelha pisar em outra, não pode uma ovelha dar cabeçada na outra, não pode uma ovelha ferir a outra. Aqui nós somos todos unidos com um só propósito: moderação, amor e ausência de temor, para pregar o evangelho com autoridade e encher a casa de Deus para a glória do seu nome. E você tem referenciais, essa igreja tem. Esta igreja, ao longo de décadas, teve mulheres, e ainda tem, e teve homens, e ainda tem, que são referenciais. Olha o jeito, como é que eles trouxeram durante décadas grandes departamentos, grandes congregações. Foi na base do braço da carne, sim ou não? Foi na força física? Foi com intimidação? Joelho no chão, jejum e oração. Você quer ser um canal de bênção? Vá buscar na fonte que tem muito para dar. Coloque-se de pé. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida, me faça de novo. Eu
ser, eu quero ser um vaso novo